espero que todos tenham descansado. Vamos começar agora. Llamo para hablar Francisco Caetani, nuestro secretario extraordinario de innovación. Bueno, buenos días a todos. Peço desculpas por falar em português, mas acredito que assim torturarei menos vocês. Eu sei que o portunhol é tenebroso, né? Bom, peço desculpas também por ter que falar no início e ter que me retirar. Nós estamos naqueles momentos, uma vez na vida, outra na morte, onde vamos votar uma reforma administrativa no Congresso, e aconteceu de eu ser o secretário extraordinário à frente dessa negociação, e hoje teremos uma reunião com os ministros da Fazenda, do Planejamento e da Gestão, a nossa ministra Esther, para tratarmos do tema. E falo disso como introdução ao que eu queria dizer para vocês. Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem que nunca estive tão feliz quanto os tempos que passei na escola. Meus amigos diziam que foi logo após o impeachment, o golpe, foi muito difícil para quem estava no governo da Dilma naquele período. Mas na escola tive a oportunidade de trabalhar, interagir, conheci Francisco Velasquez, alguns de vocês, retomei o contato com o circuito do CLAD, e queria dizer que o aprendizado coletivo não é simples, ainda mais para nós na América Latina. Ao longo já são quase 30 anos, 35 anos que trabalho na área de modernização da gestão pública, é muito comum nós estarmos todos sempre em ritmos diferentes. Em alguns momentos é o Chile, em outros momentos é a República Dominicana, em outros é México, Argentina, Brasil, Peru, Colômbia. Nunca estamos todos bem, nunca estamos todos mal. Mas a rede permite que, de alguma forma, a gente avance neste aprendizado coletivo e que é tão importante para nós aqui no continente. Confesso que não esperava, nessa altura do campeonato e da vida, vivermos a nossa democracia em risco, as nossas democracias em risco. E que, para quem foi formado no contexto do regime autoritário no Brasil, é muito duro porque era uma coisa que nós imaginávamos já estamos com ela, com as democracias consolidadas. Entendemos que isso não é um processo exclusivamente latino-americano. A democracia hoje também, ela enfrenta dificuldades nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, na África, e é difícil pensar na modernização da gestão pública, a inclusão social, a promoção do desenvolvimento, a redução das desigualdades, sem termos em conta que, sem a democracia, isso tudo é um castelo de cartas, isso tudo não tem sustentabilidade, isso tudo não tem como durar. Então, eu queria, em nome da ministra, que deve estar com vocês na hora do almoço, dizer que é com muito orgulho que recebemos vocês aqui hoje. Alguns de vocês já estiveram na escola antes. Eu estive aqui pela primeira vez quando cheguei em 88, quando foi o primeiro concurso nacional para carreiras de Estado. Sigo brigando com os meus amigos do centro e da direita sobre a profissionalização da administração pública. Em linhas gerais, é uma briga muito simples, que eu tive uma oportunidade de, em Cartagena, numa breve conversa com o Francisco, eu rio comigo mesmo, dizendo, puxa, ainda bem que eu não estou sozinho. Existem assuntos em políticas públicas, gestão pública, onde a sequência é inescapável. E nós, no Brasil, temos uma mania de querermos as últimas ondas, as últimas novidades, sem muitas vezes termos os alicerces, sem muitas vezes termos os elementos básicos. Nós até hoje brigamos para consolidar as reformas que nos Estados Unidos aconteceram no começo do século XX. Na Europa, um pouco depois da Segunda Guerra, ou alguns países antes da Segunda Guerra.
nós não temos ainda uma burocracia minimamente profissionalizada para poder conduzir o Brasil naquelas coisas permanentes, naquelas coisas estáveis. Sem uma burocracia estável, estruturada, profissional mínima, é difícil falar em transformação digital, é difícil falar em sustentabilidade ambiental, é difícil falar em inclusão social. Quando vocês passam pela esplanada dos ministérios, aqueles blocos lá que parecem um jogo de dominós, parecem todos iguais, não são. Nós hoje temos mais ou menos 2/3 dos ministérios profissionalizados. 1/3 enfrenta os nossos clássicos problemas de patronagem, de clientelismo, de patrimonialismo. Isso é o governo federal. Nos estados, a situação é muito mais grave, nos municípios mais grave ainda. Então, vemos que temos muito tempo, muito trabalho pela frente, e o papel das escolas na formação, no apoio à seleção de quadros para o Estado, no investimento na atualização, formação de líderes e de liderados. Eu tenho um pouco de implicância com a discussão de liderança, peço desculpas. Acho as lideranças muito importantes, mas acho que sem liderados fica difícil para as lideranças, então é importante formarmos todos. Mas eu acho que nós não podemos deixar de investir na formação de quadros permanentemente, continuamente, de forma que possam contribuir para a modernização da administração, mas principalmente para a consolidação de regimes democráticos do Estado de Direito. Essa é uma tarefa inconclusa. Estivemos no Brasil na beirada do precipício por muitos anos, por muitas vezes nos últimos anos, e esperamos que retomemos agora o curso de uma normalidade democrática, onde possamos avançar nos nossos trabalhos, nos nossos desafios. A reforma em discussão hoje não é diferente das reformas de vários países que vocês enfrentam. Tensões entre ajuste fiscal, tensões entre visões de Estado mínimo, com um Estado mais inclusivo, um Estado mais democrático, um Estado mais progressista, e contem conosco aqui, né, não só com a escola, mas com a administração. Dentro do possível, estaremos juntos com vocês e procurando aprender mais com vocês e compartilhar o que estamos fazendo esses anos todos, né? É sempre bom reencontrar aqui caras conhecidas. Vejo Dante, tive o prazer de conhecer o Peru, o servir no Peru também, um país vivendo sempre momentos emocionantes. Sinto falta do Oscar, mas enfim, Nathalie, aqui é sempre bom estar com vocês. Espero que a gente possa fazer muitas coisas boas juntas aqui na escola e nos países de vocês nos próximos anos. Uma vez mais, peço desculpa por ter que me retirar. Tentarei reencontrá-los ainda hoje, se conseguir, mas infelizmente chegou a nossa hora aqui de enfrentarmos a política, né? Porque sem a política também não há salvação, né? A democracia depende da política, depende do contraditório, depende do conflito, e a gente vai procurar fazer o melhor que puder para termos algo para mostrar para vocês aí no final do ano em Cuba. Obrigado, até a próxima, né? Caetânia, agradecemos suas palavras, obrigada. O Francisco Caetani teve que se retirar, porque tem uma reunião com a ministra agora. A gente segue, então, chamando o Pedro Marcante, aqui da ENAP. Ele vai apresentar para a gente um projeto de inovação, que é a Escala Comportamental de Inovação Pública. O Pedro é coordenador geral de inovação pública aqui da ENAP. Pedro, a palavra está com você. Obrigado, Betânia. Bom dia a todos e a todas. Sou Pedro Marcante. A Coordenação Geral de Inovação aqui na ENAP é onde se insere o Genova Lab, que é o primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros laboratórios de inovação em governo do governo federal, criado em 2016. E hoje eu, com muito orgulho e honra, que aqui estou para apresentar para vocês a ECIP, né, que é a Escala Comportamental para Inovação Pública. A gente acredita que é uma ferramenta quase que única. Eu vou explicar um pouco melhor na sequência, né? Então, acho que vale a pena fazer uma contextualização
Na diretoria de inovação, a Genova como um todo, a gente sempre brinca que inovação não é um substantivo, é um adjetivo, né, no sentido de que a inovação pela inovação, ela não significa nada, e o que a nossa principal missão na Genova, que se alinha muito com a missão da ENAP, é, na verdade, criar um ambiente inovador que permita a transformação do Estado. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso na Genova por meio de projetos de inovação, né? Então, equipes do governo federal, estadual e municipal sempre nos procuram com um desafio público e a gente aplica, né, várias metodologias inovadoras, tais como design thinking, design de futuros, para desenhar colaborativamente uma solução. E aí sempre tivemos, né, essa pergunta na cabeça, de que os participantes dessas equipes, ao passarem por esses processos, eles adquirem competências essenciais para a inovação, né? E essa pergunta está muito ligada àquilo que eu falei no início, né, de que o nosso grande desejo não é simplesmente criar uma solução inovadora, né, mas sim criar um ambiente propício para que as pessoas sejam criativas, inovadoras, sempre pensando no cidadão como centro das suas decisões. Então, desde 2016, essa pergunta martelou bastante. A gente tinha algumas hipóteses em relação se os nossos participantes, as equipes que são parceiras nos nossos projetos, eles mudam a forma de pensar o fazer política pública, né? Deixar aquela ideia muito anos 90, início dos anos 2000, do fazer política pública em gabinete e adquirir com os nossos projetos uma nova forma de pensar e agir. E a gente sempre teve o cuidado de fazer avaliações, né, ao final dos projetos, né, ciclos avaliativos, mas eles não nos davam subsídios suficientes para a gente observar a mudança comportamental. Então, imaginem que a equipe depois, logo imediatamente depois de fazer um projeto, o feedback sempre era muito positivo, né, de que foi um processo super diferente, foi um processo interessante, mas a gente não fazia um follow-up, né, para saber se tudo aquilo que elas aprenderam, todas aquelas ferramentas se incorporaram no agir dessas pessoas enquanto administradores, gestores públicos. Então, a gente tinha uma hipótese muito sólida, muito antiga, né, que por meio dos projetos, os agentes participantes adquirem habilidades e competências essenciais para a inovação. E por que a gente tem essa hipótese? Porque o principal valor, o principal pilar dos projetos desenvolvidos pela Genova é o pilar do aprender fazendo, né? A Genova não é uma consultoria, a gente não desenvolve os projetos, né? A gente parceriza com uma equipe do governo federal, estadual, municipal, e construímos juntos com eles, né, por meio de técnicas de construção colaborativa. Então, a ideia é que, ao longo do processo, para além do desenho de uma solução, de um serviço, de uma política pública, aquela equipe também aprende novas ferramentas, novas metodologias e novas formas de agir. Então, por isso que a gente tinha essa hipótese, né? E com uma hipótese subsidiária, né, que os agentes transformam seus comportamentos do como fazer política pública frente a problemas públicos que, né, exigem um pensar e agir inovadores. E isso está muito ligado ao fato da complexificação da sociedade, né? Nos últimos 20 anos, os problemas públicos ficaram mais complexos, o que exige respostas diferentes das respostas que eram dadas nos anos 80, 90 e início dos 2000. E o nosso principal público-alvo, evidentemente, são os servidores públicos que participavam dos projetos de inovação. E um pouco com essas premissas que a gente iniciou um longo processo de estudo que originou o toolkit da escala comportamental para inovação pública. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do processo que começou lá em junho de 2022, teve uma extensa análise documental com benchmarking, por isso que eu falei que a gente não encontrou nada similar
no ecossistema de inovação, né, sobretudo os mais tradicionais da UPSAI, nos Estados Unidos, e algumas referências na Ásia. Teve uma coleta de dados, a gente contratou uma equipe de pesquisadores que estavam inteiramente dedicada a isso. A gente teve uma primeira versão da escala com 118 itens comportamentais, para vocês terem uma ideia da abrangência. E conforme a gente foi refinando, vou falar mais à frente desse processo de refinamento, a gente chegou a uma versão final, que é a versão que temos hoje, com 22 itens comportamentais, né? E o que originalmente era a nossa intenção? Era medir a tendência da mudança de comportamento para a inovação. Não era dizer se o indivíduo adquiriu ou não um comportamento inovador, muito porque o comportamento ele não é estático, né? Ele varia no tempo, ele avança e regressa, né, conforme os constrangimentos do seu ambiente, enfim, tem vários fatores culturais, econômicos que restringem ou incentivam o avanço comportamental. Então, por isso que a gente sempre destaca, né, que originalmente a ideia era medir a tendência dos servidores públicos, né, que participam de projetos ou de experimentação ou de transformação governamental, né, por meio de uma metodologia de avaliação quantitativa propriamente. E como é que a gente faz a medição, está fazendo essa medição hoje, né? A ICIP, ela tem 22 itens comportamentais, distribuídas em 6 fatores de competência, e para cada item comportamental existe uma pergunta, cujas opções de respostas, né, a partir dos 6 estágios do modelo transteórico de mudança. A gente chegou nesses 6 fatores de competência fazendo uma consolidação das matrizes de competências básicas que a gente tem no ecossistema de inovação, né? A mais clássica e talvez a mais consolidada de todas é a matriz da OCDE, né, que elenca 6 grandes áreas de competência básica, que é a interação, fluência e dados, foco no usuário, curiosidade, capacidade narrativa e insurgência. Mas também a gente considerou a própria matriz desenvolvida pela ENAP, foi quase conjuntamente com a publicação da OCDE, então tem muita sinergia entre a matriz de competência da escola e aquela estruturada pela OCDE, mas também a gente tem uma matriz de competências transversais para a liderança. Então, a ideia foi consolidar num framework único essas 3 matrizes, além da matriz do próprio laboratório. Então, vocês podem perceber que é uma proliferação de matrizes de competência para inovação, né? Há muita similaridade, há muita sinergia entre essas matrizes. Eu acho que as grandes diferenças estão mais na questão de nomenclatura e talvez um comportamento ou outro que muda, que se desloca, né, das áreas de competência ali. E aí a gente chegou na matriz da ICIP, né, com a consolidação de todas as matrizes anteriores. Então, as 6 grandes áreas de competência que a gente considera é a abertura ao risco, curiosidade, fluência em dados, a colaboração, a capacidade de narrativa e comunicação, interação e experimentação de soluções. E essa é a forma que a gente dividiu os 22 itens comportamentais dentro dessa nova matriz. Então, eu não vou, obviamente, me deter aqui lendo cada um dos comportamentos, acho que depois a apresentação vai ser compartilhada com todos e todas, mas a ideia é essa, né? Para cada item comportamental, a gente elaborou uma pergunta com uma matriz de resposta para a gente verificar, e isso é muito interessante, essa divisão, porque a gente consegue verificar até as deficiências por competência, né, dentro, porque às vezes o servidor, ele é muito bom em influência em dados, mas falta um pouco, né, tem uma questão um pouco problemática com a competência da curiosidade ou da capacidade
narrativa que é o mais comum, né? E a gente utiliza o modelo transteórico da mudança um pouco por conta do princípio do comportamento ser dinâmico, né, ser estático. Então, para cada pergunta, essas são as opções de resposta, né? Estou pensando em fazer isso, que é o momento da contemplação, então, talvez ele tenha sido ali no início do projeto, ou no desenvolvimento do projeto, picado pelo bichinho da inovação, então ele começa a pensar que aquele comportamento específico é interessante, estou decidido e planejo fazer isso no próximo mês, então que é o momento da preparação, né? Ele está se preparando para agir de maneira inovadora. Comecei a fazer há pouco tempo, é a ação. Comecei a fazer, mas parei, recaída, e aqui essa pergunta explica o porquê que a gente aplica essa escala em 3 momentos diferentes, né? Porque, às vezes, ele sai de um projeto de inovação muito entusiasmado, né? Nossa, deu certo, a gente conseguiu chegar na resposta, foi um processo, né, mais democrático, mais legítimo, mais diverso. Maravilha, aí ele volta para o órgão público, lá para o seu ministério, para a sua prefeitura, e encontra um ambiente não favorável para o comportamento inovador, né? Encontra uma chefia tradicionalmente burocrata, que não dá espaço, então ele até começou a fazer isso durante o projeto, mas parou de fazer, né? E essa pergunta, ela nos dá uma média de que não basta o indivíduo ou a equipe ter um comportamento inovador, mas o meio que ele se insere também constrange alguns comportamentos. Eu já faço isso há bastante tempo, então esse comportamento se consolida, e ainda não pensei sobre isso, né, que é o pré-contemplação. Então, a gente tem, originalmente, que a escala foi desenhada, né, com seu propósito originário, que é medir a tendência de mudança de comportamento, a gente aplica a escala em 3 momentos, né, o T1, que é o antes do projeto começar, para a gente entender como aquela equipe está no espectro da escala. Imediatamente após a intervenção, então a gente entregou o produto final, a gente aplica de novo para entender como o comportamento variou dentro da intervenção do projeto, e um T3, que é no caráter do follow-up, né, 6 meses após a finalização, muito porque a gente queria capturar essa resposta que eu comecei a fazer, mas parei, né, para entender um pouco das questões conjunturais da inovação, que vão muito além do comportamento do indivíduo ou da equipe. E a escala é indicada, né, para projetos de média e longa duração, porque esses projetos pequenos, né, que tem 2, 3 oficinas, a gente acredita que não é suficiente para provocar um questionamento comportamental por parte do indivíduo. E por que a escala é importante, né? Ela é importante muito pelo que eu comecei a minha fala, né, de que é pela mudança no comportamento, né, por meio da aquisição de novas competências para a inovação, por parte de um grande número de servidores, que a inovação pública ganhará escala, né, propiciando um ambiente favorável ao surgimento de uma cultura de inovação. Muito na lógica de que é isso, né, a inovação pela inovação não quer dizer nada. O ideal, quando a gente fala de inovação pública, é uma inovação pública voltada para a sociedade, né, que tenha o cidadão sempre como centro do processo decisório, do processo de formulação de política pública, e por isso que é mais importante a gente falar de cultura para inovação, né, de criar um ambiente favorável para que soluções criativas surjam, do que simplesmente fomentar a inovação que está descolada de todo um contexto da administração pública, né, sobretudo quando a gente fala da administração brasileira, que que tem dimensões continentais, tem 3 níveis, enfim. Porém, durante esse processo de desenvolvimento da escala, a gente percebeu possibilidades muito interessantes do uso, né, que não é necessariamente para a gente avaliar os efeitos de um projeto de inovação. A gente acredita que é um instrumento que pode ser utilizado com finalidades diagnósticas, né, para mapear estágios de comportamentos associados a competências de inovação em níveis de equipe, que era o propósito original, mas também de uma unidade e uma organização. Então, imaginem que
Se a gente conseguir aplicar a escala, por exemplo, no Ministério da Gestão e Inovação, com dados bianualizados. A gente consegue enxergar várias fotografias da administração pública brasileira ao longo do tempo em relação ao espectro desses comportamentos para inovação. E isso são dados que informam, inclusive, estratégias para fomentar a cultura de inovação, né? É importantíssimo, na Genova a gente começou, inclusive, a usar a escala para informar os nossos projetos, né? Como a gente planeja os projetos hoje, passa muito mais por uma informação que a escala nos dá, né? Dados que a escala nos dá, do que propriamente como a gente fazia antes. Então, essa finalidade diagnóstica, ela é muito relevante quando a gente precisa, quando a gente não precisa entender a tendência da mudança de comportamento, mas a gente quer entender o estado atual das coisas e criar estratégias, né, para mudar. Então, se a gente está enxergando uma administração que ela é muito fluente em dados, hoje é a tendência, o processo decisório com evidências, mas a gente pode ver que a administração tem um problema sério, que é o problema da narrativa, né? Falta competência de narrativa no serviço público. E aí, a partir disso, formular estratégias, né? A ENAP criar mais cursos de construção de narrativa, enfim, pode informar várias decisões, ciclos de decisão, política pública. E também é possível utilizar a escala para identificar possibilidades e lacunas de desenvolvimento e formação. Então, esse é o uso para as escolas de governo, né? Brasil afora e também na região. Ela tem a vantagem de ser uma metodologia que pode ser utilizada por qualquer pessoa. A gente desenvolveu uma plataforma para fazer a coleta de dados, então qualquer pessoa que tem interesse de aplicar a escala pode fazer o cadastro na plataforma, colocar seus dados lá, gerar o link de formulário e mandar para a sua equipe, para a sua unidade, enfim. É bem fácil. Ela pode ser trabalhada em âmbito nacional, regional, governo local, programas e projetos de diferentes temáticas, e também com uma equipe multidisciplinar. A gente vai fazer um teste em novembro com o Instituto Alemão de Desenvolvimento e Sustentabilidade, a AIDOS, no qual a gente vai aplicar numa equipe multinacional, né? Uma equipe formada por 20 estudantes, cada estudante de um dos 7 países emergentes que participam do programa, que funciona como uma equipe ad hoc, né? Não é uma equipe clássica das quais a gente tem aplicado, então vai ser bem interessante ver o resultado desse teste. E ela não requer conhecimento prévio, né, de métodos de avaliação ou teorias comportamentais. E onde é que a gente está nesse momento, né? A gente está fazendo uma validação para medir a sensibilidade da escala. A gente tem aplicado em vários projetos da escola. Também tem tido uma aderência muito grande de pessoas de fora da escola. Então, muitas vezes uma secretaria ou uma diretoria nos procura lá da esplanada para, eu tenho interesse de aplicar, eles aplicam, e isso está gerando dados para permitir que a gente faça um refinamento do instrumento, né? E para quem tiver interesse, esse é o QR Code que dá acesso ao toolkit, e a partir do toolkit a plataforma. Eu acho que é bem importante falar que acho que o próximo passo, né, após a validação, é a tradução do toolkit para o inglês e o espanhol, embora isso gere desafios enormes, porque não é simplesmente traduzir, né? Quando a gente fala de comportamento e perguntas relacionadas a comportamento, precisa ter, além de uma tradução linguística, uma parametrização cultural. Então, o espanhol, né, que tem vários países, né, dezenas de países hispanohablantes, esse é o grande desafio, porque a gente não pode simplesmente traduzir para o espanhol da Espanha, tendo parametrizado com a cultura espanhola, né? Precisa haver uma parametrização com a cultura do lugar que a gente está aplicando. O inglês também enfrenta os mesmos problemas, né? Embora sejam menos países, como o inglês é língua franca, tem esse problema da língua também ter sido sequestrada no bom sentido, né? Tem novos usos que vão muito além dos usos dos países falantes de espanhol, mas isso é algo que a gente está estudando,
E a gente considera muito importante fazer essa tradução, porque, como eu disse, a gente fez um extenso benchmark, não existe uma escala que meça comportamento dessa natureza, de forma que gere dados quantitativos, né? A maioria desse tipo de avaliação é feita de forma qualitativa, né? Ou seja, a escala é bem menor, né? Mede muito menos gente, porque pesquisas qualitativas levam tempo, enfim, as amostras são menores, né, por toda uma questão metodológica. Mas esse é o próximo passo da nossa aventura. E gostaria de agradecer a atenção de todos e todas, me coloco à disposição para conversar e para pensar os possíveis usos da escala e adaptações. Obrigado. Obrigada, Pedro, pela apresentação. O QR Code não está funcionando, mas vamos ajustá-los, tá? Para que funcione. Antes de passar a palavra para a Natália, que vai apresentar para a gente, a Natália Teles é diretora executiva da Escola Nacional de Administração Pública, vai apresentar um projeto muito bem sucedido nosso internamente no Brasil, que é a Escola Virtual de Governo, a EVG. Mas antes dela apresentar, eu queria pedir a vocês, tem um papel à frente para que lo firme, porque é uma autorização para que a imagem de vocês possam ficar na nossa rede social, seguindo aqui uma norma do Brasil. Então, peço que firmem essa. Tem nas duas línguas aqui, alguém deve ter trocado e não colocado o seu em português. A gente vai te entregar um em português, tá? Tem em português também. Então, agora eu passo a palavra para a Natália Teles, para que apresente a Escola Virtual de Governo. Bom dia a todos, a todas. Cansativo, né? Muitas atividades, espero ser breve aqui e quem sabe até sobrar um tempo se alguém quiser perguntar alguma coisa. A Escola Virtual Gov é uma iniciativa da ENAP lançada em 2018. É uma iniciativa proveniente de governos e instituições, voltada para servidores e cidadãos em prol da democracia, né? A EVG ela tem por missão fortalecer a democracia global por meio do acesso aberto e gratuito a conteúdos de qualidade de todo mundo. Nós acompanhamos, alguns anos atrás, muitas iniciativas de universidades, de instituições privadas, de ampliar o acesso a seus cursos e a conteúdos, né? Um movimento que ficou conhecido também pela sigla MOOC, que eram plataformas de conteúdo aberto. Mas nos governos e as instituições públicas, elas demoraram um pouco mais para aderir a esse movimento. Então, a ENAP, em 2018, entendeu que esse era um papel e um passo importante também para as instituições públicas e não só para as instituições privadas, né? Ela consiste basicamente em um portal onde os cidadãos e servidores de todo mundo, eles conseguem acessar um catálogo de cursos e conteúdos. A vantagem é que os servidores encontram ali um amplo catálogo de acesso, né, proveniente de instituições nacionais e internacionais. E do ponto de vista da administração pública, do ponto de vista das instituições que oferecem capacitação, então aqui estamos representando escolas de governo, serviço civil, secretarias
relacionadas à gestão de servidores públicos, do ponto de vista das nossas instituições, a centralização, ela traz uma série de benefícios, especialmente a centralização dos dados, né? Nós sabemos como é difícil compreender os dados de capacitação e o impacto do nosso trabalho a partir das diversas iniciativas que acontecem. Nós saímos, então, com a EVG de uma hospedagem de cursos fragmentada, distribuída em diversas plataformas, em diversas páginas, para uma hospedagem compartilhada entre diferentes instituições. Nós saímos de uma oferta para os servidores e para os cidadãos descentralizada. Então, antes, as pessoas precisavam acessar diversos sites, endereços, havia cursos na página da instituição A, outros cursos na página da instituição B, e cada um gerenciando seus cursos e seus números para uma oferta centralizada. Então, hoje, o cidadão e o servidor, ele consegue encontrar os cursos, a gente está falando de mais de 550 cursos que estão hoje disponíveis na plataforma. E a gente saiu de uma base de dados pulverizada, que talvez seja o maior ganho dessa iniciativa, para uma base de dados centralizada, como vocês vão ver logo à frente. Essa iniciativa, após 5 anos, então estou falando do início de 2018, fez com que a ENAP saísse de um número anual de 200, 300 mil certificados, para hoje acumula mais de 9 milhões de inscrições realizadas em seus cursos, sendo 2,2 milhões de inscrições só no ano passado, né? A gente está falando de um catálogo de mais de 550 cursos gratuitos, abertos, alguns deles, na verdade, traduzidos, tanto para o inglês quanto para o espanhol, e um conjunto de mais de 70 instituições parceiras signatárias do protocolo. Temos ainda outras instituições aí que participam de outras formas, contribuindo com cursos, com suporte à iniciativa. Então, aí estão algumas das instituições representadas, né? A gente está falando de um conjunto de instituições, no caso do Brasil, federais, estaduais, nós estamos falando dos governos dos estados, nós estamos falando de outros países que também já fizeram adesão, estamos falando de instituições da ONU, por exemplo, que fazem parte também da iniciativa. Do ponto de vista técnico e tecnológico, que essa é uma dúvida frequente das instituições e dos parceiros, a escola virtual, ela, na verdade, representa um compartilhamento do bastidor. Então, a gente passa a centralizar e a concentrar números, catálogo, cursos, mas isso pode ser feito na infraestrutura da própria instituição. Se ela quiser manter a sua infraestrutura própria, mas se ela preferir, ela pode trazer também os cursos para a infraestrutura da ENAP e assim economizar com sustentação tecnológica. Qual que é a ideia? A ideia é ter um ganho de escala aqui. Então, já que existe uma infraestrutura que hoje hospeda mais de 500 cursos, receber outros cursos é uma possibilidade para a EVG e desonerar as outras instituições dos seus sistemas, dos seus custos de hospedagem. A gente está falando aqui de uma economia em um ano de 12 milhões de reais aqui no Brasil, no primeiro ano, em sustentações que foram, contratos que foram encerrados para que os cursos fossem migrados para uma única infraestrutura, sem aumento de custo para a escola, tá? E esses 12 milhões de reais vão para onde? Que saem de custo com a infraestrutura. Vão para desenvolvimento de curso. Por isso que a gente saiu de um catálogo de 40 cursos para 550, porque as instituições agora têm um excedente em tempo e em orçamento para produzirem conteúdo. E mais do que isso, os conteúdos que a instituição decide produzir são aqueles que ainda não existem. Então, se existem já conteúdos ali de qualidade sobre um determinado assunto,
a instituição pode também desenvolver conteúdo sobre outros assuntos ou aprofundamento daqueles temas que estão ali. Isso não acontecia antes. O que a gente observava era que, ao manter escolas separadas, nós também desenvolvíamos os mesmos cursos que os outros. E, certamente, nesta sala, estamos fazendo isso também, né? Apesar de nós termos conteúdos próprios aos nossos países e às nossas estruturas, há muito conteúdo compartilhável, relacionado a temas e habilidades, especialmente habilidades soft. Então, temas de liderança, de inovação, essa apresentação que o Pedro acabou de fazer, tudo isso pode ser compartilhado, desonerando as nossas instituições da necessidade de desenvolver novamente aquele conteúdo, e permitindo que a gente, de fato, trabalhe em rede e de forma incremental, que a gente não permaneça ali sempre na base dos cursos iniciais, porque é um esforço, quem aqui já esteve em algum momento da carreira diretamente envolvido com desenvolvimento de curso, ou que ainda tem oportunidade de dar aulas, ministrar aulas e produzir seus próprios cursos, sabe o trabalho que isso dá e o tempo que isso leva e o custo que isso tem. Então, quando a gente fala de um curso que pode ser reaproveitado, a gente está falando de uma economia de tempo e recurso significativa e, portanto, uma capacidade de responder às necessidades muito maior, porque a velocidade com que as pessoas estão precisando de novos conteúdos não é a mesma com que conseguimos produzir esses conteúdos e disponibilizar. Então, o compartilhamento dessa infraestrutura, eu não sei se isso aqui tem, não. Ah, não, mas não tem aquele negócio que brilha ali, não, né? Ah. Desculpa, moço. Aí. Ah, isso aqui, ó. Tá. Então, aqui nós temos infraestruturas, por exemplo, Moodle, apenas um exemplo de LMS, pode ser qualquer outro, dessa instituição. E os seus... Aqui temos a base de dados de um Moodle da EVG, que também pode hospedar os cursos. E aqui temos uma base de dados dessa instituição, provavelmente os cursos estão aqui no Moodle. E o aluno, ele pode acessar pelo site das universidades, das escolas, dos institutos, das secretarias de vocês. Mas ele cai no mesmo ecossistema. Isso permite que a gente tenha também uma base de dados unificada a respeito dos certificados, das pessoas e do catálogo. Então, esse arranjo, que aqui está apenas esquemático e simples, a minha sugestão é que aqueles que tiverem interesse em conhecer, seja para fazer parte, seja para replicar o modelo no seu respectivo país, o que quer que seja, a gente se coloca à disposição para conversarmos, acho que numa sessão organizada aí em conjunto com o CLAD, técnica específica para essa finalidade, não seria possível aprofundar isso aqui. Mas só para dar uma ideia para vocês, eu acho importante ressaltar que vocês podem colocar esses cursos já de imediato, os links para esses cursos e disponibilizar nas plataformas de vocês, no site de vocês, tá? E consumir os dados desta plataforma aqui, de números que nós temos, que vocês também têm acesso aí nos materiais ao link. Já temos pessoas, servidores e cidadãos dos países de vocês fazendo cursos aqui, né? Então, saber quem são essas pessoas, se vocês tiverem interesse, é só baixar a nossa base de dados ou solicitar que nós fornecemos esses dados. Mas o que nós estamos discutindo aqui é uma iniciativa e uma possibilidade da gente aproximar e fortalecer essa estratégia de oferta, né? Essa iniciativa, em 2018, na verdade, ela é fruto de um longo histórico da escola em relação à educação à distância. Então, desde 2004, temos aqui uma coordenação geral exclusivamente dedicada à educação à distância. E essa é uma necessidade muito própria de países geograficamente grandes, né? Então, no Brasil, não há como pensar educação em nível nacional se nós não falarmos de educação à distância. Sei que essa não é a mesma realidade de todos os países aqui presentes,
alguns dispõem de uma facilidade maior de deslocamento e que permite uma oferta presencial viável, né? Não é o nosso caso aqui, nós temos uma oferta presencial também muito intensa e ampla, mas a gente não existe, não chega em todo mundo e não faz tudo o que a gente precisa fazer sem educação à distância. Então, desde 2004, nós aprofundamos esse olhar para a educação online e em 2018 tivemos essa iniciativa. E 2023 chega, então, com novos desafios, porque já não temos os mesmos desafios que tínhamos em 2018 de infraestrutura, de tecnologia, os arranjos jurídicos e econômicos que permitissem sair de um cenário de 30 cursos, 50 cursos para um cenário de 550 cursos, de sair de uma oferta individual, institucionalmente falando, para uma oferta compartilhada com mais de 70 instituições públicas do terceiro setor e, em breve, privadas também. Nós temos ofertas, né, de instituições privadas que querem colocar os cursos aqui, então precisamos também encontrar uma forma de prover isso aos nossos servidores públicos, uma questão jurídica, né? Então, em 2023, nós entendemos que o desafio ele é muito grande, ele continua muito grande. Ele é de outra natureza, ele já não é um desafio tecnológico, ele já não é um desafio financeiro, econômico, ele é um desafio do papel da educação e do papel do Estado, né? O que, de fato, nós estamos fazendo e contribuindo para o fortalecimento do Estado, dos nossos países, por meio da capacitação. Já não estamos falando de indivíduos apenas, nós estamos falando de democracias ameaçadas por um papel da educação que nós, em algum momento, deixamos de lado, né? Essa é a percepção que o Brasil tem e que o Brasil vive. Então, nós precisamos entender e compreender e reposicionar os nossos papéis institucionais frente aos desafios do Estado e de legitimidade do Estado que nós enfrentamos. Fizemos um estudo recente de capacitação em governo, mapeamos o cenário detalhadamente, estava conversando ontem com a Ana e com o Dante sobre esse estudo, de 12 países, para saber tudo o que é feito em relação à capacitação em governo. Em que instituição fica a escola de administração, escola de governo do país, quais são se o país trabalha com competências, se o país tem programas de desenvolvimento para lideranças, quanto que se gasta com capacitação, quais os mecanismos de incentivo à capacitação, como é medido o impacto da capacitação, quais são as estratégias de avaliação, se existe ou não existe educação online, se existe ou não existe educação voltada para quais níveis, né, de servidores públicos que são atendidos, se compram educação do setor privado, ou se produzem a sua própria educação, se pagam ou não pagam professores, enfim. Temos um estudo detalhado disponível no repositório da ENAP, tanto em português, espanhol e inglês, então não tenho certeza se estava na pastinha de vocês o QR Code, se não estava, eu providencio isso até o fim do dia de hoje, para que vocês acessem esse arquivo. Passei também para a Ana, se ela puder passar no grupo também fica fácil de vocês acessarem. E o que eu quero trazer de mais importante aqui é que existem algumas tendências sobre como devemos fazer educação no governo e para o fortalecimento do Estado, né? Nós percebemos nesse estudo que é preciso fortalecer o órgão central de capacitação, que é preciso ter uma estratégia nacional de treinamento, é preciso discutir os modelos de competências que nós utilizamos para organizar as nossas iniciativas de capacitação, comunidades de prática e de instrutores, de professores, de docentes, de especialistas, são também um ponto de atenção para a gente fortalecer.
aquisição centralizada de treinamentos, no sentido de garantir qualidade e baixar os custos dessa capacitação contratada, certificação de fornecedores. Então, aqui no Brasil, por exemplo, temos uma situação em que as instituições podem contratar diretamente empresas privadas, e nós estamos estudando a possibilidade de, pelo menos, certificar quais são os fornecedores qualificados para garantir um mínimo de qualidade nos cursos que são contratados diretamente. Sistema de gestão de capacitação, que envolve números, envolve análises estatísticas, envolve tendências. Definição dos modelos de avaliação de treinamento. Eu acho que a avaliação de treinamento, o impacto do que fazemos é o maior desafio que nós temos como instituição voltada para desenvolvimento de servidores públicos. Programas de bolsas e afastamentos e de incentivos transparentes. Então, qual é o critério que o Estado, que o Serviço Civil, que a Escola de Governo usa para dizer que tal servidor vai fazer uma capacitação, vai ter uma licença, vai ter o seu curso pago e outros não, porque isso gera e pode comprometer a credibilidade dessas ações e do próprio Estado. E associação, treinamento, desempenho e carreira, que também não é um arranjo simples, dependendo de quais são os modelos. Então, o meu convite aqui para vocês é que aquelas instituições, aqueles países que tiverem interesse em conhecer mais sobre a escola virtual, estamos à disposição. Sugiro fazermos uma sessão de dúvidas ou de tecnológica para que a gente possa detalhar o funcionamento, as possibilidades e como que opera, e providenciar as adesões para que eles... Adesão é apenas um termo de parceria, um MOU, sem uma carga de compromissos densa, né? Abre as portas para outras parcerias que a gente possa delinear depois. Mas o outro convite que eu faço é para que a gente aproveite esse grupo, né? A gente está aqui num network, numa rede que pode ser usada de forma muito intencional e pragmática para discutir alguns desses pontos que nós temos apontados como tendência, né? Então, eu sugiro aqui essa lista de 10 temas e outros que nós certamente temos aí vivenciado nas nossas instituições, para que a gente possa discutir como endereçar esses temas a partir, né, nos anos seguintes. Estamos falando também de um conjunto, vejam que eu não coloquei aí, por exemplo, inteligência artificial, que é também uma tendência, porque nós entendemos que a inteligência artificial é um recurso que precisamos nos apropriar e compreender o impacto disso na nossa atividade, mas de forma intencional, não apenas do ponto de vista da tecnologia, mas como que nós vamos e quais as nossas intenções enquanto escola, quais são as nossas prioridades, qual é a forma com que nós conseguimos, de fato, tornar uma capacitação um instrumento de elevação da qualidade do serviço público prestado no país. Porque essa relação, ela não é tão simples de se estabelecer. E cursos que tenham essa capacidade de promover uma transformação do serviço público também não são fáceis de serem desenvolvidos. A tecnologia está aí para a gente usar, mas se a gente não discutir esses tópicos aqui, nós talvez estejamos usando a tecnologia numa direção que não é clara para nós, né? Então, esse estudo fica disponível e eu convido o grupo, né, a pensar e a discutir também, a abrir espaços de discussão para que a gente aproveite essa proximidade e essa rede para colocar também alguns desses temas em pauta e para oferecer conjuntamente, unir os nossos esforços, os nossos orçamentos, tecnologias, cursos, para otimizar e racionalizar o uso disso em prol do fortalecimento do serviço público e de uma capacidade crítica dos nossos servidores, tá? Fica aqui o contato, o QR Code, vamos ver se está funcionando, senão eu vou dizer que é um problema da tecnologia, e ficamos à disposição para essas conversas, se entendermos, né, que é o interessante.
E é isso, obrigada, espero que eu não tenha tomado tanto tempo. Você foi ótimo em termos de tempo. Então, gente, fizemos aqui uma mesa Brasil, né? E eu queria reforçar aqui o convite para adesão dos países ou das escolas de governo a esse projeto, que é um projeto que se pensa a união, a democratização, seguindo e a democracia nos países para que a gente preparasse esses instrumentos, essas ferramentas para compartilhamento. Então, seguindo essa orientação, nós traduzimos a escola virtual de governo, ela era apenas em português, pensada para compartilhar dentro do Brasil. Então, a gente fez a tradução para o espanhol e para o inglês. Começamos já a traduzir vários cursos para o espanhol e para o inglês. Temos hoje aproximadamente 20 cursos traduzidos nas duas línguas e estamos traduzindo outros cursos e convidamos a vocês a se unirem a essa iniciativa para que a gente aumente a oferta de cursos em língua espanhola, em língua inglesa. Quem trabalha com cursos, são apenas cursos MOOC, essa ferramenta. Quem trabalha como cursos MOOC pode ofertar seus cursos por meio da plataforma. Quem não trabalha pode fazer parcerias traduzindo cursos que já estão lá nos ajudando nessa tradução, ou apenas mesmo usando os cursos, porque o que a gente quer é fortalecer a administração pública da nossa região. E é essa o nosso objetivo. Então, quem não trabalha com MOOC, quem não pode traduzir, se quiser aderir, se juntar a nós, pode oferecer para a sua administração pública os cursos que estão na plataforma, basta que a gente converse depois. Temos vários países aqui já conversando em paralelo, países que já eram parceiros nossos, e estamos aí caminhando com essa iniciativa de termos um grande portal de cursos voltados para governo e, assim, facilitar a formação dos servidores públicos da nossa região e ajudar que os nossos governos possam ter políticas públicas mais consolidadas, mais bem desenhadas e com maior impacto para a população. Então, agradeço a todos e chamo agora para que se passe o vídeo do CLAD que vamos assistir.
Bueno, buenos días. Después de este video y de las intervenciones tan interesantes de Gaetani y los compañeros y compañeras de la escuela, vamos a continuar nuestros trabajos. Han recibido ustedes un del borrador de declaración, obviamente. El borrador de declaración ha sido construido esencialmente por